Não dá pra ver. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, os irmãos que estão chegando. A paz do Senhor. Nós vamos aguardar alguns instantes a fim de que os irmãos que ainda estão por chegar possam se juntar conosco. Os irmãos estão ouvindo o áudio bem? A minha voz está conseguindo ouvir bem? Me digam aí, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, vamos aguardar só mais alguns instantes a fim de que os irmãos cheguem, os que ainda faltam, para nós iniciarmos o nosso culto. A morte venceste.
botar o vídeo pra ver. A paz do Senhor, irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas se cometer alguma falha, porque eu não estou acostumada. Mas é um prazer estar aqui com vocês, ainda que distante, né, mas próximos, porque vejo o nome de cada um aqui e é um prazer tê-los aqui conosco no dia de hoje. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra em Salmos, número 99. Peço para que os irmãos, aqueles que tiverem com as suas Bíblias em casa, possam abrir para acompanhar na leitura do Salmo. E nós pedimos também que os irmãos reúnam a sua família. Se ainda tem algum familiar, um filho, que esteja assistindo a esse culto em outro cômodo, no quarto, que os irmãos se reúnam para nós celebrarmos ao Senhor o mais unidos possíveis, ainda que em família. Eu estou aqui, para quem não me conhece, para os irmãos que estão nos visitando nessa noite, eu sou o pastor Márcio, eu sou pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Central, em São Pedro da Aldeia, em que o pastor titular é o pastor Leonardo Jesus. E essa é minha esposa, a Lilian. Então, nós vamos iniciar esse culto fazendo a leitura do Salmo de número 99. A gente vai fazer como de costume, fazemos na igreja, tá? Eu vou começar lendo o versículo de número 1, o pastor Márcio vai ler o de número 2. Se você tiver em sua casa em mais de um, né, assim como estamos nós aqui, né, se for do desejo e agrado dos irmãos, que também façam assim. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles aguardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus, ele é santo. Amém, irmãos? Eu gostaria que, se possível assim fosse, que lêssemos o versículo 9 em comunhão, todos em uma só voz, né? Para que a gente estremeça o mundo espiritual, porque Deus é santo. Amém? Vamos lá? Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. Eu queria orar com você nessa noite, onde você está, que você feche os seus olhos. Nós estaremos orando. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos reunidos, Deus, ainda que de forma eletrônica, mas reunidos em Teu nome. Portanto, nós sabemos, Deus, que o Senhor está entre nós. Que o Senhor conduza, Deus, esse culto da forma que lhe apraz e que a Tua presença seja real em todos os lares, Deus, que nessa hora permitem que essa transmissão entre. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo fale aos corações. Deus, que seja uma noite de adoração, uma noite de conversão, uma noite de santificação para a glória do Teu nome. Nós rendemos, Deus, louvores e adoração ao Senhor, declarando que toda honra, toda glória e toda majestade é dada a Ti nesse lugar. Que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor visite cada lar, cada família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, nós vamos agora adorar ao Senhor. Nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Onde você está, louve a Deus. Adore a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno. ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Você pode adorar o Senhor do seu lar? Você pode glorificar o nome de Jesus do seu lar? Aleluia! O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Tu és exaltado, Jesus, entre nós. Essa igreja te ama, Jesus. Esse povo te ama. Ser exaltado entre nós, Jesus. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Irmãos, agora nós passaremos para o mais importante deles, né? Glória a Jesus! Que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor separou para os nossos corações na noite de hoje. Então, deixarei vocês com o pastor Márcio, tá? Estarei assistindo o culto aqui sentadinha na frente. Irmãos, eu quero mais uma vez saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. E antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de agradecer a presença de você, a sua presença que nos visita nessa transmissão, nessa live. Dizer que nós somos a Igreja do Nazareno em São Pedro da Aldeia, a Igreja do Nazareno Central em São Pedro da Aldeia. E nós estamos em mais de 160 países pregando o Evangelho de Jesus. Então, eu gostaria de agradecer a você que nessa noite permite que nós entremos no seu lar por meio dessa transmissão. Nós estamos aqui para fazer nada mais do que anunciar o nome de Jesus. Então, o nosso intuito é que o seu lar seja abençoado, que a sua vida seja abençoada e que a palavra de Deus entre e floresça no seu coração. Então, você que nos visita nessa transmissão, nós sabemos a mãe da irmã Zélia, a dona Yara, que Deus abençoe, dona Vânia, que Deus abençoe, os irmãos que estão nos visitando, irmãos, nessa transmissão, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Nós gostaríamos de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Os irmãos estão me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Me digam se os irmãos continuam me ouvindo bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 a 16. Nós vimos, irmãos, fazendo a nossa transmissão de forma gravada. Entretanto, a partir dos estudos e da Escola Bíblica Dominical, nós percebemos que o contato dos irmãos online, ao vivo, é mais importante.
Então, mesmo que nós não consigamos aqui transmitir a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo que nós estávamos tentando fazer lá por meio das gravações, é mais importante estarmos juntos, irmãos, nessa hora, para adorar ao Senhor. Então você abriu a sua Bíblia na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no versículo 13 ao versículo 16. A Bíblia diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Pai eterno, nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo assuma, Deus, essa pregação, essa ministração, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Deus, que as verdades desse texto bíblico floresçam no coração daqueles que estão ouvindo, do nosso coração, e que hoje seja uma noite de transformação, Deus, pelo poder que há na tua palavra. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a primeira carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, a partir do seu versículo 1, começa a nos apresentar uma série de bem-aventuranças. A carta do apóstolo 1, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, nos apresenta uma série de bênçãos, uma série de promessas, uma série de bem-aventuranças. É imprescindível para mim e para você vivermos afastados do Evangelho. Irmãos, Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, é um alicerce para mim e para você, sem o qual seria impossível nós vivermos de forma sã, de forma saudável mentalmente falando. E eu explico por quê. Porque, irmãos, esse acontecimento desses últimos dias, que foi denominado como coronavírus, Covid-19, é apenas uma manifestação de quão pouco sentido contém a vida humana afastado das promessas do Evangelho. Quão insignificante se torna o ser humano se ele não crer na transcendência, se ele não crer que a vida dele não se resume a 1,85 m de carne e osso, que a vida dele não se resume a 70, a 80 anos, que seja, que a vida dele não vai acabar aqui nessa terra. Se torna impraticável para o ser humano viver de forma consciente, de forma racionalmente saudável, sem explicações para as respostas que a vida humana apresenta como pergunta, quais sejam: de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. Então, nós precisamos viver à luz do Evangelho. E o que é o Evangelho? Qual é a grande promessa do Evangelho? O que o Evangelho tem de tão especial que se torna algo imprescindível para mim e para a sua vida? O Evangelho te promete a seguinte coisa. Te promete que nós pecamos. Que desde Adão e Eva, o homem que pecou passou a viver inimizade com Deus.
O homem passou a viver em uma condição de separação, de afastamento do seu Criador. Aquele que Gênesis capítulo 1 diz que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Portanto, o ser humano passou a viver debaixo da justiça de Deus. E aí, se nós quisermos ter um pouquinho da consciência do que é a justiça de Deus, nós podemos ler, por exemplo, o profeta Naum, que diz que Deus derrete os montes. Que diz que o hálito de Deus dissipa todas as coisas. E nós estamos debaixo da justiça desse mesmo Deus. Nós que pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, estávamos nessa condição, em inimizade com o nosso Deus, caminhando a passos largos para a justiça, para a ira e, por que não dizer, para a perdição. E o Evangelho nos promete a figura de um Salvador. O Evangelho nos promete o sacrifício, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que eu e você, que estávamos nessa condição, agora pudéssemos entrar pelas portas da vida eterna. O Evangelho declara que Jesus Cristo de Nazaré entrou entre nós e a justiça de Deus, se colocando, portanto, como sacrifício para obtermos a justificação, o perdão dos nossos pecados. É essa a promessa maravilhosa do Evangelho. A promessa maravilhosa do Evangelho nos revela que nós não findaremos a vida nessa carne. A promessa maravilhosa do Evangelho nos diz que se nós contrairmos uma doença, estivermos firmes com Jesus, estivermos crendo no nome de Jesus, estivermos vivendo uma vida de santidade diante de Jesus, nós poderemos até morrer, mas nós não conheceremos a morte, porque nós estaremos com Ele na eternidade. A promessa do Evangelho diz para mim e para você que a vida hoje está difícil, que o nosso país está passando por uma crise, e a crise econômica que o nosso país vai passar nos próximos dias, irmãos, pode ser terrível, mas ela diz para mim e para você que qualquer hora dessa, com som de trombeta e voz de arcanjo, nós seremos arrebatados desse mundo mal. É isso que o Evangelho promete. Promete um novo céu, onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Promete uma morada eterna, onde não haverá necessidade de sol, porque a glória do próprio Deus iluminará todas as coisas. É isso que o Evangelho promete. É essa verdade que o Evangelho te promete. E aí o apóstolo Pedro, a partir do versículo 1 do capítulo 1, começa a expor essas maravilhas. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Olha o versículo 3. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro inicia a sua prédica, a sua oratória, afirmando que eu e você fomos regenerados. O sacrifício de Jesus na cruz, a graça de Deus, fez com que eu e você hoje fôssemos nova criatura. Eu e você hoje pudéssemos recomeçar. Eu e você hoje tivéssemos a possibilidade de viver o novo de Deus na nossa vida. No versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O apóstolo Pedro está dizendo que a herança guardada em Cristo Jesus, para mim e para você, é incorruptível. Não tem nada que possa destruir o que está guardado para mim e para você. É incontaminável. As águas do rio não serão contaminadas.
Os alimentos não terão agrotóxico. Os vírus não terão poder de destruir a vida humana. É incontaminável. Nem olho viu, nem ouvido viu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem guardado para mim e para você na eternidade. Versículo 5. Que mediante fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Tem mais, o apóstolo Pedro está dizendo que isso não vai tardar de acontecer. Essas maravilhas vão acontecer e mais rápido do que muita gente acredita. Versículo 9, dê um pequeno salto na sua Bíblia. Aleluia. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das vossas almas. A Bíblia está nos dizendo que a nossa alma, que a nossa vida será na eternidade de forma que nós não seremos condenados, nós não seremos perdidos, nós seremos salvos. A Bíblia está nos dizendo que vão existir duas classes de homens e de seres humanos. Uma que irá para a perdição, porque não acreditou em Jesus, porque não acreditou na pregação da palavra, porque não acreditou na pregação do Evangelho. Mas existirá uma outra classe de homens, daqueles que crerão e continuarão crendo e serão fiéis até o fim. E para estes, alcançando o fim da vossa fé, terão a salvação das vossas almas. Versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. O apóstolo Pedro ainda diz mais: tudo o que a Bíblia profetizou a respeito dessa salvação, é isso que tem sido guardado para mim e para você. Tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, apontou para Cristo, apontou para essa salvação. Cristo era a arca, o dilúvio caiu, mas quem estava dentro da arca estava salvo. Era Cristo salvando o povo. E tudo aquilo que foi profetizado apontava para essa salvação. Salvação esta que Hebreus vai dizer, tão grande salvação. Como desconsideraremos tão grande salvação? Acontece que depois de expor todas essas maravilhas, depois de apresentar todas essas bênçãos, todas essas promessas, tudo isso que maravilhosamente está exposto no capítulo 1 até o versículo 12, o apóstolo Paulo exorta a igreja. E é sobre isso que eu queria falar com você. Feita essa introdução, eu queria passar a analisar a exortação do apóstolo Pedro a respeito dessa passagem bíblica. A respeito da forma como o ser humano precisa conduzir a sua vida a fim de conquistar tudo isso que está prometido e muito bem exposto até o versículo 12. Irmãos, nós estamos vivendo um grande sinal. Nós estamos vivendo um grande sinal nesses últimos dias. Essa pandemia, esse vírus, isso é um grande sinal. Mas existem outros sinais que estão sendo manifestos durante a história da humanidade. A humanidade tem vivido uma história permeada por grandes sinais. Agora, isso que está acontecendo pode ser que venha a gerar um grande avivamento na igreja brasileira. Porque nós vemos as pessoas olhando para Jesus, declarando a sua fé no Facebook, declarando a sua fé no Instagram, mas o vírus vai passar, o vírus vai acabar, e nós precisamos saber qual fruto nós vamos colher deste avivamento. O que esse fruto, o que esse vírus pode produzir na vida das pessoas e dos seres humanos? Então o apóstolo Pedro agora vem com uma exortação. Ele fala de bênçãos, fala de promessa, fala de eternidade, fala de salvação, mas agora ele vem apresentando algumas condições, algumas exortações a fim de alertar a igreja de atitudes que ela precisa ter para não perder essas bênçãos. Versículo 13. Continue com a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo. Aleluia. Glória a Jesus.
Versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O versículo 13 trata da forma mental, trata da forma psíquica, como o crente precisa encarar a sua própria vida a fim de não perder essa grande salvação. Percebe que o versículo 13 começa assim, portanto, ou seja, se remetendo ao contexto anterior. O versículo 13 está dizendo, por tudo isso que eu falei, por todas essas bênçãos, por todas essas promessas, por tudo isso que eu listei até o versículo 12, portanto, a primeira atitude que eu e você precisamos tomar a partir de hoje, ou pelo menos manter a partir de hoje, é cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa palavra pode ser um pouco simples, mas ela necessita de um pouco de contexto histórico para nós entendermos o que é cingir os lombos do nosso entendimento. Nós sabemos que na cultura judaica, na época de Pedro, era comum os homens usarem túnicas que eram compridas, eram porções grandes de tecido e que às vezes chegavam até os pés dos homens, ou pelo menos permeavam a sua perna. E era uma prática judaica usar um cinto a fim de prender esse vestido, prender essa túnica, para que ele ganhasse então mobilidade. O judeu cingia os lombos quando ele ia começar a trabalhar, quando ele ia fazer uma grande caminhada, porque sem cingir o lombo, ele ficava preso. Ele tinha dificuldade de locomoção. E a Bíblia está dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento. Entendimento no original, no grego, não está tão ligado à mente do ser humano, mas à produção mental do ser humano. Então, juntando uma coisa com a outra, nós podemos chegar à seguinte coisa. Cingir o lombo do nosso entendimento é pensar nisso tudo que o apóstolo Pedro nos ensinou até o versículo 12 e tirar conclusões apropriadas. Eu quero usar o português claro com você, crente. Eu quero usar o português claro das ruas com você. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo é o seguinte: a trombeta vai soar, ela certamente soará, mas você precisa ficar ligado. A sua mente tem que estar esperta, para que você não seja engodado, para que você não seja enganado, para que você tenha a sua mente ativa, vendo os acontecimentos, olhando o coronavírus, olhando o amor de muitos se esfriando, olhando o pai brigando com mãe, olhando o filho brigando com mãe e percebendo que Jesus está às portas. Se liga, igreja! Nós precisamos estar ligados. Uma igreja desligada, uma igreja que está brincando, que o mundo natural se manifesta, que a vida familiar se manifesta. Mas muitos de nós, irmãos, parece que estamos avoados, parece que estamos descansados. E o apóstolo Pedro está dizendo, hoje é noite de cingir os lombos do vosso entendimento, é noite de ficar ligado. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ficar ligado. Ficar ligado com o que o inimigo está tentando fazer, irmãos. Ficar ligado com o que as famílias estão acontecendo dentro das famílias. Você é jovem, adolescente, fica ligado com as companhias, fica ligado com as amizades, fica ligado com isso não tem nada a ver, fica ligado com que eu vou ali e já volto, fica ligado com que isso é radical, o pastor é radical, o meu pai é radical, a minha mãe é radical. Fica ligado para não perder a tua salvação. Fica ligado. Segunda ação, ainda no versículo 13. Cingindo o lombo do vosso entendimento. E segundo, sede sóbrios. Eu e você conhecemos pessoas sóbrias. Pessoas sóbrias são pessoas que têm a sua capacidade, ela está em pleno domínio da sua capacidade racional. Nós atribuímos
atribuímos a sobriedade somente ao fato de não estar bêbado, de não usar, fazer uso de álcool etílico, que ocasiona a embriaguez no ser humano. Mas uma pessoa sóbria é mais do que isso. Quem aqui já não teve, irmãos, a infelicidade de ir na rua, aí tá passando, aí olhar talvez uma promoção, um eletrodoméstico, e naquele impulso, naquela motivação ali de momento, vai lá, compra, aí quando chega em casa se arrepende. E pensa assim, caramba, que atitude intempestiva que eu tomei. Como eu fui intempestivo? Eu deveria ter sido sóbrio, mas eu agi como alguém que está embebedado. Eu agi como alguém que não tem domínio do seu raciocínio. Eu não raciocinei no que eu estava fazendo. Eu não raciocinei nessa escolha. E a Bíblia está dizendo hoje para mim e para você, o segundo passo mental que você precisa ter é ser alguém sóbrio. Perceba como é o embriagado, irmãos. O homem vai lá, ou a mulher, bebe o álcool e ele fica embriagado. E o embriagado tem uma característica muito marcante, que o embriagado vai para onde alguém leva. Você chega para o embriagado e fala assim, olha, vamos no Rio de Janeiro agora? Ele diz, vamos. Você fala, vamos no forró? Ele diz, vamos. Você fala, vamos no pagode? Ele vai. Por quê? Porque ele não tem a sua razão. Ele não quer saber se ele tem conta para pagar no outro dia. Ele não quer saber se ele tem escola de filho para pagar no outro dia. Ele não quer saber os compromissos que ele tem no outro dia. Ele está embriagado, ele não tem domínio da sua razão. E a Bíblia está dizendo, olha para o que foi prometido até o versículo 12. Usa a razão e escolhe, pois, andar com Deus nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós olharmos a história da Bíblia, irmãos, Esaú pegou a sua primogenitura, pegou a sua bênção e trocou, irmãos, a sua bênção por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, que não durou nada, mas foi um prazer. E porque ele não estava sóbrio, porque ele não usou a sua razão, porque ele não usou a temperança, porque ele não foi, irmãos, prudente, ele acabou trocando o que tinha de melhor na vida dele por um prato de lentilha. Agora olha para a vida de Daniel. Glória a Jesus. Olha para a vida de Daniel. Daniel chegou na Babilônia como príncipe e foi oferecido a ele um manjar, foi oferecido para ele um banquete, foi oferecido para ele as melhores comidas. Irmãos, Daniel olha para aquilo tudo e consegue estar em razão. Ele consegue exercitar a razão. Ele consegue pensar. Daniel é sóbrio. E no capítulo 1, versículo 8, ele diz, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel era sóbrio. Seja sóbrio. E aí nós vemos, irmãos, pessoas com um casamento abençoado, com uma família abençoada, com filhos abençoados. Aí daqui a pouco, irmãos, cai o escândalo. Ah, porque estava com não sei quem. Ah, porque andou com não sei quem. Ah, porque traiu com não sei quem. Jogando fora, irmãos, a bênção de uma família. Isso é falta de sobriedade. Isso é estar embriagado. Isso é não exercitar a razão. A Bíblia está te dizendo, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo perfeito para Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século. Racionaliza, raciocina tudo que Deus te prometeu e que o diabo está tentando te comprar, irmãos, com migalha. Nós precisamos ser sóbrios. Terceiro, glória a Jesus. Ainda no versículo 13. A terceira ação de uma igreja que vai morar no céu é esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A terceira ação mental. A primeira é cingir os vossos lombos, fica ligado. A segunda é ser sóbrio.
é pensar, raciocinar nas escolhas, nas decisões da vida. A terceira é esperar inteiramente na graça. Porque o justo vive da fé. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança, irmãos, não está, com todo respeito, no presidente Bolsonaro. A nossa esperança não está na cura do Covid-19. A nossa esperança não está no Paulo Guedes com todo o seu plano econômico para recuperar o Brasil. A nossa esperança não está, irmãos, nem em direita, nem em esquerda. A nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança está no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aí que está a nossa esperança. Existe uma coisa muito triste na vida do ser humano, que é se acostumar com o que é bom. Você compra um carro, o melhor carro, o carro mais confortável, e quando você tira ele da agência, a sensação é que você está num avião. Você olha e fala assim, caramba, que carro maravilhoso. Que coisa maravilhosa é dirigir esse carro. Que coisa maravilhosa. Mas poucos meses depois, você já se acostumou com esse carro. Aí você já não percebe mais o quão maravilhoso esse carro é. Há 2000 anos, a Igreja de Jesus Cristo está ouvindo uma maravilhosa promessa, que diz para mim e para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos de nós estamos acostumados com isso, que infelizmente já virou até um jargão. E muitos de nós não acreditamos mais que ele está voltando, porque em 2000 anos ele não voltou, mas a Bíblia diz que ele está voltando, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar inteiramente firmes na esperança que está em Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a sua esperança? O que faz você acordar e dormir todos os dias? O que enche o seu coração de alegria? O que faz a sua vida fazer sentido? A palavra é inteiro. O versículo está dizendo, esperar inteiramente na graça. A palavra inteiramente vem da raiz telos, de teleios. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você é o seguinte, fica firme com Jesus e espera com todas as suas forças, com tudo que você tem. Acorda e vai dormindo esperando a trombeta soar. Acorda e vai dormindo querendo ver a Jesus. Acorda e vai dormindo crendo que ele está voltando. Esperar inteiramente na graça. Abra comigo Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. Versículo 35 em diante. Lucas capítulo 12. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Jesus? Glória a Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cingindo os vossos lombos, sede sóbrio, e espera em Jesus, espera inteiramente em Jesus. Olha o que é que diz, versículo 35, capítulo 12 de Lucas. Estejam cingidos os vossos lombos. Aqui Lucas usa a mesma figura de linguagem do apóstolo. E acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. Permanece firme na esperança.
permanece inteiro na esperança, permanece crendo com todo o seu coração que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador, que qualquer hora dessa Ele nos tira desse mundo, permanece crendo. Versículo 41. E disse-lhe Pedro, aleluia, Senhor, dizes essa palavra a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a cometer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, o separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Muita gente, irmãos, está brincando com Jesus. Muita gente está brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente se dizendo crente e brincando com Jesus. Mas a Bíblia está dizendo, espera com todo o seu coração na esperança. Porque naquele dia, Jesus quer te ver esperando, quer te ver prudente, quer te ver se guardando, quer te ver preservando. Em nome de Jesus, espera no Senhor, espera em Jesus. Glória a Deus. Versículo 14. Se no versículo 13 nós temos atitudes mentais ligadas ao intelecto, no versículo 14 nós temos ações, nós temos uma forma de agir. Versículo 14 diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes. Se nós fizermos uma interpretação negativa desse versículo, nós podemos concluir que nem todo filho é obediente. Coisa triste, irmãos, é estarmos em um shopping center, é estarmos em um ambiente público e vermos o filho desrespeitando o pai, vermos o filho se jogando no chão, fazendo malcriação. Até certo ponto nós sabemos que isso é até comum, compreensível, mas coisa triste, irmãos, é ver um filho desobediente. O apóstolo Pedro está dizendo que a nossa ação precisa ser como dos filhos obedientes. E um filho obediente obedece o pai, ainda que essa obediência seja contrária à sua própria vontade. Um filho obediente pode querer soltar pipa. Se o pai disser não vai, ele fica sem soltar pipa. Ele sofre a vontade de soltar pipa, mas continua obedecendo o pai. Um filho obediente pode querer jogar bola de gude. Mas se o pai diz não vai, ele fica com a vontade de jogar bola de gude, mas ele não vai. Filho obediente. Agora o versículo 14, ele ainda nos dá três afirmações. Três afirmações. Primeiro, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos outros desejos, outros sentimentos. Olha o que ele está dizendo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando nós tínhamos a Cristo, nós tínhamos outros sentimentos. Nós tínhamos outros desejos. Porque os desejos, os sentimentos, as vontades, eles são inerentes à natureza humana. E enquanto nós estivermos nesse corpo herdado, irmãos, que contém o pecado herdado, nós vamos ter desejos. Nós vamos ter desejo, irmãos, das coisas do mundo. Nós tínhamos antes de Cristo e hoje, irmãos, nós vamos ter essa tentação. Ter desejos. Ter vontade, irmãos, às vezes de olhar para trás. De olhar para a nossa vida no passado. Igual o povo de Israel, irmão, no deserto. Olhava e dizia, pelo menos lá eu tinha cebola. Pelo menos lá eu tinha pepino. Então, irmãos, é possível que o ser humano, ainda crente, ainda, irmãos, que hoje, vivendo uma vida com o Senhor, ele olhe para trás e ele sinta a vontade de voltar a fazer aquilo que fazia.
afirmação é que antes de Cristo nós éramos ignorantes sobre certos assuntos. A Bíblia está dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então os desejos, eles podem existir, porque é da natureza humana. Mas hoje nós não somos mais ignorantes. Sabe por que eu e você não pulamos de um prédio? Porque nós temos medo. E esse medo é promovido pelo conhecimento do fato que se nós pularmos, nós podemos nos machucar. Nós não colocamos o dedo na tomada porque nós temos o conhecimento que ali dá choque. Portanto, nós não somos mais ignorantes com relação ao fato de pular de um prédio e com relação ao fato de botar um dedo em uma tomada. A Bíblia está dizendo, vocês têm que viver uma vida que resista aos desejos que vocês tinham anteriormente. Vocês têm que ter uma vida que vocês se esforcem para evitar as concupiscências, os desejos, as paixões que vocês tinham antes, porque agora vocês não são mais ignorantes. Agora vocês têm a santa e maravilhosa palavra de Deus, te dizendo a forma como você deve agir, a forma como você deve andar, a forma como você deve se comportar. Agora você tem a palavra. Antes você era cego, agora você vê. Jesus abriu seus olhos, Jesus abriu sua vista. Então, não vos amoldeis. O versículo 14, não vos conformando. Em outras versões, não vos amoldando. O comportamento, primeiro versículo nós falamos sobre pensamentos. Agora o comportamento. O comportamento que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você é não voltarmos mais a termos a forma que nós tínhamos antes. Nós não podemos nos deformar, irmãos. Nós não podemos permitir que o desejo que nós tínhamos antes volte ao nosso coração de forma que venha nos deformar. Nós precisamos permanecer firmes. A forma é qual? É crente. Eu sou crente, a forma é crente, eu tenho que permanecer crente. José foi crente, irmãos, entre os seus irmãos, quando teve o sonho. José foi crente dentro da cova. José foi crente na casa de Potifar. José foi crente na prisão. José foi crente quando mentiram para ele, quando enganaram ele. José foi crente quando a mulher inventou o falso dele. José foi crente, irmãos, até ser governador do Egito. Então nós não podemos, irmão, nos amoldar. Nós não podemos. Nós estamos vivendo uma geração que não é mais o mundo que se amolda à igreja. Não é mais. Há 20 anos o crente aceitava Jesus. Chegava na igreja, aceitava Jesus. Aí ele se vestia de outra forma. Ele falava de outra forma. Ele andava com outras pessoas. Os amigos dele abandonavam ele. Ele frequentava outros ambientes. Agora parece que é o contrário, irmãos. É a igreja que quer ser o mundo. A igreja que quer parecer o mundo. Ah, pastor, mas é para atrair o mundo. Nós nunca precisamos de parecer com o mundo para atrair o mundo. A única coisa, irmãos, que atrai o mundo é a santa e bendita palavra, a pregação do evangelho e o poder que há no Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não se amoldeis aos sentimentos, às paixões, aos desejos que você tinha antes. Agora você é de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é transformado. Você nasceu de novo. Você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não vos amoldeis. Não vos amoldeis. A Bíblia diz, irmãos, que uma árvore que não tem fruto, uma árvore que não produz fruto, ela não presta para nada. Só para o fogo. Então eu tenho um pouco de dificuldade, irmão, de ver cristãos que se dizem crentes, mas que a sua vida não é transformada. Então eu penso que essas pessoas precisam urgentemente reavaliar a sua fé e verificar, irmão, se realmente eles acreditam naquilo, no Deus que eles dizem servir. Porque um crente, irmãos, que crê em Jesus, que crê na palavra, que acredita que isso aqui é a palavra de Deus, que se diz filho de Deus, precisa, irmãos, manifestar fruto, e fruto de arrependimento, e fruto de mudança, e fruto de santidade ao Senhor. Aleluia. Versículo
Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 15. Versículo 15. Não vos conformeis com as concupiscências. Você precisa de postura. Primeira lição no versículo 13 é a forma mental de pensar. O segundo é a postura de crente. É a postura firme. É a postura constante de não se conformar, de não se deformar e voltar, irmãos, às práticas antigas. E aí a conclusão, irmãos, que é a consequência, versículo 15. Mas, aqui nós estamos diante de uma conjunção adversativa, portanto, está fazendo oposição. O que nós vamos falar a partir de agora se opõe ao que vinha falando atrás. Não seja como você era antes de Cristo, mas, em contrapartida, como é santo que aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós temos aqui 3 afirmações nesse versículo. A primeira é que Deus é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou é santo. A santidade é um atributo de Deus. Deus é maravilhosamente santo. É gloriosamente santo. Aliás, alguns teólogos dizem que Deus é triplamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, a santidade é um atributo absoluto. Deus não se desfaz da sua santidade. Deus me ama, Deus é amor. Mas isso não é capaz de fazer com que Deus deixe de lado a sua santidade pelo amor que Ele tem por mim e por você. Então, Deus é santo. Primeira verdade do versículo 15 é que nós estamos diante de um Deus santo. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que odeia o pecado. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que está irado com o pecado. Estamos diante de um Deus, irmãos, que não concorda, que não aceita e que não compartilha dessa vida de abandono da fé, dessa vida de prática pecaminosa. Nós estamos diante de um Deus santo. Mas o versículo 15 ainda diz outra coisa. Diz que esse Deus que é santo, olha que maravilha, igreja. Esse Deus, como é santo, aquele que vos chamou. Esse Deus que é santo, inabalavelmente santo, gloriosamente santo, Ele chama pelo teu nome. Ele te dá crédito. Ele deu o Filho dele, o Filho unigênito, Jesus Cristo, para que hoje eu e você não estivéssemos debaixo de acusação. Esse Deus que é santo te chama. Esse Deus que é santo me chama. Esse Deus que é santo quer ter um relacionamento comigo, quer ter um relacionamento com você. Esse Deus quer andar contigo, varão. Esse Deus quer andar contigo, minha irmã. Esse Deus quer ouvir a tua voz louvando ao nome dEle. Esse Deus quer ouvir a tua voz orando a Ele. Esse Deus quer ouvir a tua voz pregando a palavra dEle. Esse Deus te chama. E a terceira verdade, primeiro que Deus é santo, depois que esse Deus santo te chama, a terceira verdade é que existe uma forma para andar do lado desse Deus. Existe uma forma de conduta exigida por esse Deus para que nós andemos com Ele. E o versículo 15 vai dizer: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia está fazendo um raciocínio lógico, é uma conclusão lógica. Deus é santo. Deus te chamou. Se Deus é santo e você quer andar com Deus, você precisa ser santo em toda a vossa maneira de viver. E aqui a palavra começa a apertar um pouquinho mais. Porque em toda a vossa maneira de viver faz toda a diferença. Davi no Salmo 103 diz: bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Se eu te perguntasse hoje se tudo que há na sua vida bendiz ao nome do Senhor. Se você tem vivido em santidade, em tudo que há na sua vida. Se a santidade tem sido algo que passeia por toda a sua vida e habita por toda a sua vida. Se uma vida de santidade, irmãos, tem contemplado todas as áreas da sua vida. Porque, infelizmente, irmãos, nós estamos diante de um tempo que tem vivido uma santidade seletiva, que coloca a santidade dentro de um quadrado, que está limitado, irmãos, em grande parte do discurso a respeito de santidade em algumas áreas da vida. A santidade na sexualidade, a santidade na bebida, no tabagismo, no cigarro. Mas a santidade, irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, ela precisa estar expressa em todas as áreas da nossa vida. Esses últimos dias eu tenho me deparado com a internet e tenho sentido profunda tristeza com a igreja no Brasil. Porque eu tenho visto ministros de Deus se degladiando, irmãos, na internet, por conta de Lula, Bolsonaro, ou por conta de fica em casa, vai trabalhar. Ah, porque o presidente botou isso. Aí vai, aí o outro vai, botou isso, e eles estão se atracando na internet, no Facebook, ministros de Deus se atracando na internet e o diabo rindo da cara da igreja brasileira. Nós precisamos viver santidade em tudo, irmão. Precisamos viver santidade em todas as áreas da nossa vida. Santidade na família, santidade no casamento, santidade no trabalho. Santidade, irmão, nos nossos negócios. Santidade na nossa conduta civil. Nós somos a igreja do Nazareno Central, em São Pedro da Aldeia. E na placa da nossa igreja está escrito lá, santidade ao Senhor. Eu oro a Deus que esse vírus, que esse problema que o Brasil tem passado, que o mundo tem passado, promova um grande avivamento. Mas não só pelo fato das pessoas olharem para Deus. Porque olhar para Deus, irmãos, a humanidade está olhando há 2000 anos. Pouquíssimas pessoas nesse planeta podem dizer que não conhecem a Deus. Que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, uma coisa, irmãos, é conhecer, é ouvir falar. É na hora do desespero clamar. É na hora de uma doença chamar por Jesus. É na hora que um filho está doente chamar por Jesus. Outra coisa, irmãos, é se colocar debaixo da poderosa mão de Deus e viver uma vida de dedicação, de consagração e uma vida de santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Abrir mão. Abrir mão do pecado. Você, meu irmão e minha irmã, que nos visitam nessa noite, que estão ouvindo essa mensagem, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a sua casa. De repente você já ouviu essa mensagem diversas vezes. De repente você já ouviu falar sobre Jesus diversas vezes. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus de milhares de pregações. Mas Jesus quer que você mude. Jesus quer mudar a tua família. Jesus quer mudar a violência. Jesus quer mudar as brigas. Isso só acontece a partir de uma vida de santidade, irmãos. As pessoas estão esperando um acontecimento que vai vir como um passe de mágica e a partir de hoje eu vou me tornar santo. Santidade, irmãos, passa por uma série de procedimentos. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar, irmãos, o Espírito Santo. Mas a santidade também é gradual. Nós precisamos escolher ser santos. Nós precisamos todos os dias decidir ser santo. Acordar e dizer, eu quero ser santo. Eu quero viver em santidade. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei o que Deus transformou minha vida. Eu sei o que Deus transformou a minha família. Então eu tenho que ser santo em gratidão a esse Deus. A santidade só vem, irmãos, pelo Espírito Santo a partir da gratidão. Pessoas que não conseguem ser gratas, irmão, dificilmente vão conseguir ser santas. Porque a gente só consegue a santidade, irmãos, pelo Espírito Santo. Mas a santidade, acima de tudo, irmãos, é um ato de gratidão a Deus.
que nós estávamos perdidos, irmãos. Nós íamos para o inferno. O céu é real, mas a condenação também é real. E esse Deus deu o seu Filho unigênito, para que eu e você hoje tivéssemos a vida eterna. Então, como, irmãos, nós ofenderíamos esse Deus? Como não mudar a nossa vida? Como não consagrar a nossa vida a esse Deus? Nós precisamos buscar a santidade, irmãos. Nós precisamos buscar a santidade. Versículo 16, e eu concluo essa mensagem. Versículo 16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui é uma repetição de Levítico 19, versículo 2, em que o apóstolo Pedro nos diz que se o Senhor é santo e eu e você escolhemos a Deus, escolhemos a viver com Deus, nós precisamos ser santos também. O apóstolo Pedro está dizendo aqui aquilo que o apóstolo Paulo já disse aos Coríntios, que nós precisamos ser carta de Cristo. Porque as pessoas, quando olham para mim, elas precisam ver o meu Deus. Quando as pessoas passam por mim, elas precisam sentir o bom perfume de Cristo. Elas precisam ver que em mim há algo de diferente do mundo. E que esse algo não é o simples fato de eu estar vestido com uma camisa e uma gravata. Ou que eu que eu me vista de forma social. Não é isso que o mundo espera ver em mim. O mundo não espera ver em mim apenas o meu discurso. O mundo não espera me ver em uma live na internet e pregando uma mensagem. O mundo espera encontrar comigo na rua, no meu trabalho. Espera olhar para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento e dizer assim: Deus transformou a vida desse homem. Deus mudou a vida desse homem. Aquilo que o que o mundo espera ver em um crente é aquilo que Efésios capítulo 4 vai dizer. O que mentia não minta mais. O que roubava não rouba mais. O que o mundo espera, o que Jesus espera, é uma igreja lavada e remida no seu sangue, transformada para a glória de Deus. Transformada para a glória de Deus. A eternidade é real, irmãos. A vida eterna é real. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, que Deus te abençoe. Nós temos essa promessa. Até o versículo 12, o apóstolo Pedro nos apresenta uma série de promessas, de bem-aventuranças, todas bíblicas, todas maravilhosas. Uma esperança maravilhosa para mim e para você. Jesus quer transformar a sua família. Há poder no nome de Jesus para mudar o seu casamento, para mudar os seus filhos. Há poder no nome de Jesus para reconstruir a sua história. Talvez você esteja me vendo na sua casa tomado por tristeza, por angústia, por depressão. Há poder no nome de Jesus para mudar a sua vida. Há poder no nome de Jesus para transformar, irmãos, famílias inteiras. Há poder no nome de Jesus, irmãos, para tirar o homem e a mulher da solidão. Para tirar, irmãos, o homem e a mulher das drogas, do alcoolismo. Há poder no nome de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você precisa entrar nesse processo de transformação e de santificação. De santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você nessa noite deseja aceitar a Jesus, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por esse culto. E você aí do seu lar, você pode entregar a sua vida a Jesus. Se você aceita a Jesus na sua vida nessa noite, se você deseja que Deus entre no seu lar, que Deus entre na sua família, que Jesus, além de te dar a vida eterna, santifique a sua casa, tire os seus filhos da droga, tire o seu marido da bebida, a sua esposa da depressão. Se você quer viver esse processo maravilhoso de transformação do ser humano, que só o Evangelho pode propor, eu quero orar por você.
Quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, floresça no nosso coração essas verdades. Que o Senhor, Deus, firme os pés da tua igreja nessa noite. Deus, se existe algum entre nós lutando, Deus, contra o pecado, com dificuldade, Senhor. Deus, muitas vezes, retrocedendo, olhando novamente para os desejos que vivia enquanto era do mundo. Que o teu Espírito Santo, nessa noite, derrame, Senhor, sobre a vida dela. A tua graça. Deus, que o Senhor batize com o Espírito Santo. Batize, Deus, para que os frutos do Espírito sejam manifestos na vida do meu irmão e da minha irmã. Oh, Jesus, onde abundou o pecado, que agora superabunde a graça. Deus, que haja paz, que haja amor, que haja longanimidade, que haja benignidade. Deus, em nome de Jesus. E se existe alguém, Senhor, agora, ou que ainda vai assistir esse vídeo, que queira entregar a sua vida totalmente a Jesus, Deus, que o Senhor receba e que o Senhor coloque, Deus, escreva o nome do meu irmão e da minha irmã no livro da vida, Deus. Que essa noite entre salvação nessa casa. Que essa noite entre transformação nessa casa. Que essa noite entre santificação nessa casa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que a Igreja do Nazareno Central em São Pedro da Aldeia continue, Deus, santidade mais e mais. A nossa palavra, a nossa pregação, a nossa oração é santidade mais e mais. E que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida e a família de cada um. Obrigado pela vida do pastor Leonardo, Senhor, de toda a família. Obrigado, Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor detenha esse vírus. Que o Senhor cure os enfermos nessa hora. Que o Senhor manifeste o seu poder. Que a ciência seja confundida. Deus, que o mundo tenha que dar glória ao teu nome. Porque o que o Senhor pode fazer, a ciência não pode explicar. Ó, Jesus, em nome de Jesus, transforma esse quadro, Deus, liberta. Em nome de Jesus, amém e amém. Você recebeu a palavra de Deus? Você entendeu que você precisa buscar a santidade? Que nós precisamos buscar a santidade? Que nós precisamos viver uma vida de santidade? Que as promessas existem, que as bênçãos existem, mas nós precisamos viver de forma santa, para a honra e glória de Deus. Estenda suas mãos aonde você está, eu vou abençoar a sua vida, eu quero impetrar a bênção apostólica e eu faço isso em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.